É isso aí, pessoal. Estamos aqui, Vida de Mercado, diretamente de Ponta Grossa para todo o Brasil. Chama a vinheta! E hoje, professor, estamos aqui com um convidado muito especial, né? Compondo a mesa aqui um segundo professor, conhecido na universidade como professor Bira, né? Para os amigos, como que os amigos conhecem ele? O Bira, ele vale por 3, Danilo, porque ele é conhecido lá entre os professores e professor Carlos. Quando ele fala o Carlos lá, quem é mais conhecido dele, chama ele de Bira, né? Então não sabe. E aí os alunos, como ele foi coordenador de colegiado muito tempo ali, então o que acontece? Chamam de professor Ubiratã. Então é o cara que vale por 3 aí. Então hoje ele veio aqui, né? O professor Bira, ele é um cara que investiu na educação, né? Na educação, eu digo, universitária, acadêmica. Ele foi jogador de futebol profissional e hoje ainda atua nas categorias sênior, em Curitiba, jogando um campeonato amador, né, Bira? Sub-60, sub-50. Sub-50, sub-60, mas tá nativo ainda. Mas ele é professor doutor, né? Então, estudou e veio uma coisa relativamente que chama a atenção, né? Esse case de um ex-jogador de futebol se tornar... vir para o meio acadêmico e não só produzir, né? Mas também trabalhar na gestão lá da universidade, produção científica, né? E realmente fazer o papel do professor doutor, né? Então hoje a gente vem bater um papo aí sobre essa questão de se investir, né, em educação, como que a universidade e os cursos de administração, porque o Bira, ele tem um conhecimento muito grande, Danilo, na parte também da educação universitária que vinha do meio particular, porque ele atuou muito em Curitiba, antes de ter vindo para a parte pública aqui, para o EPG, ele atuou mais nas particulares. E como que ele, né, como coordenador de curso lá, o que ele viu, o que ele ajudou a remodelar para que os alunos cada vez atendam de forma mais efetiva os anseios das empresas, né? E as empresas é que trazem os investimentos para a localidade, para onde elas estão. Então, se elas bem geridas, a gente consegue gerar o quê? Renda, emprego, esse tipo de coisa. Então, a gente vai hoje discutir um pouco sobre esse aspecto aí. Show de bola. Então, professor Bira, se apresenta aí para os nossos telespectadores. Muito bem. Obrigado pela deferência especial aí de estar com 2 figuras realmente ímpares, né? O professor Lívio aí já conheço há bastante tempo. O Danilo foi meu aluno, né? Então, estamos aí entre amigos. E, na verdade, a minha trajetória é aquilo que o professor Lívio falou, né? Nós vimos aí das categorias de base, jogamos um pouco aí também no profissional e resolvemos estudar porque... Bira, a tua família, assim, ela vinha, assim, de bancos universitários? Como é que seu pai, a sua mãe incentivavam? Porque quando o filho vai pra bola, o cara fica pensando, puxa, se der certo, legal, né? A gente vê os cases de sucesso. Sim. Mas e a questão de orientar sempre para estar estudando? Você teve essa... Eu tive sempre um incentivo para estudar, nunca parar de estudar. Eu sempre... Isso é importante, né? Sempre importante, tanto do meu pai quanto da minha mãe, sempre incentivando para isso. Meu pai também jogou em Santa Catarina, essas coisas todas. Então ele já sabia mais ou menos como é que eram os meandros aí, como é que eram os bastidores. E sabia das possibilidades que tinham, não. E estudando você tem outras possibilidades que podem abrir muitas portas, aí muitas coisas podem acontecer de uma outra forma, né? E hoje, por você acompanhar, assim, só agora no começo aqui, por você acompanhar muito de perto lá em Curitiba o andamento do futebol mesmo sênior e dentro do meio que você tá lá, o que você vê assim hoje para o jovem lá? Existe alguma orientação para ele fora? Porque a gente sabe que de todos aqueles jovens que estão lá, poucos terão o sucesso financeiro, né, de astros do futebol aí, né? E essa orientação para você ter uma vida financeira, continuar estudando. Nos Estados Unidos o cara sai de uma faculdade, né, Danilo? Então ele vai pro profissional, já saiu, jogou numa faculdade, teve a peneira bolsa. já acontece lá, né? Então o cara já sai de lá
uma outra visão, né? Então o cara sai investidor, o cara... Então, muito bacana. E o detalhe que é na universidade, né? Exatamente. Já é na graduação, né? Aqui é uma questão cultural, sabe? É uma questão cultural até, de que as pessoas buscam aí, talvez, o lado do futebol para tentar ter um futuro melhor, né? Dentro desse contexto todo. Mas o que existe realmente, a realidade é que a minoria, talvez 1% é que vá efetivamente ganhar dinheiro com isso. Vai jogar numa primeira divisão. Sim, muitos colegas meus que pararam de jogar, jogaram muito tempo, pararam de jogar e hoje continuam trabalhando tudo e tendo outras atividades e tiveram de partir para outras atividades aí, buscando essa subsistência. Mas hoje em dia existem muitas escolinhas, não existe mais aquela quantidade de campos que tinha, era mais espontâneo. Hoje em dia o pessoal está muito mais mecânico. E o que vale hoje é você ter um bom empresário, né? O empresário te coloca onde ele quiser. Se ele tiver bom trânsito, tiver conseguir. Ou seja, virou um business mesmo. Virou business direto, não tem. Então, se você for ver, os empresários aí, eles pegam. Eu conheço alguns empresários, agente FIFA. Eles pegam alguns jovens aí, da própria suburbana lá, com 20, 22, 25 anos até, e levam para o exterior. E lá colocam em qualquer time para ele ganhar uma comissão dele, e o jogador acaba, às vezes, não recebendo tudo aquilo que foi tratado, tudo isso. Então, é um mercado muito leonino, sabe? É uma coisa assim que você tem que pensar muito bem. E outra coisa que existe muito também no futebol, e principalmente esse pessoal de escolinha, é que a criança está realizando o sonho do pai, entendeu? O pai queria ser jogador de futebol, coloca a criança lá e às vezes a criança nem gosta de futebol, nem quer aquela modalidade, que é uma outra coisa, tem algum outro objetivo, mas o pai coloca lá e acaba ficando até a adolescência lá e depois aqui. E você, Danilo, chegou a jogar um futebol assim, em campinho? Então, eu no ensino fundamental, ali até a 8ª série, eu tinha um time lá que eu sempre jogava, sabe? Então jogou futebol. Chegou a dar uns... Faz umas 10 embaixadinhas. Deu uns chutinhos. E um primo meu que mora em São Paulo, ele jogou, se eu não me engano, no Botafogo, ele como sub-20, se eu não me engano, só que ele não aguentou um mês do treinamento físico. Ele entrou no time e tudo, cara, assim, o porte físico muito bom, só que ele não aguentou o ritmo dos treinos, que é muito pesado. Como que é? Eu não entendo do profissional, como que é a exigência, assim? Veja bem, na minha época era diferente, totalmente diferente, era muito mais artesanal do que hoje. Hoje em dia, os caras têm lá aparelhos para tudo, os caras fazem um monte de possibilidades aí que para preparar, tem treinos específicos só para quem é zagueiro, para quem é goleiro e tal, essas coisas. Então, quer dizer, o cara para ser goleiro hoje, com 15, 16 anos, ele tem que ter 1,90 m, senão ele não é goleiro. Já no meu tempo, o cara com 1,80 m, 1,75 m jogava no gol. Tem pra você ter uma ideia, Bira, nos Estados Unidos eles têm um mapeamento genômico. Esse foi até... teve um ano na revista Time, ela sempre traz, a revista Time, os maiores... descobrimentos e influências que surgem. E uma delas foi esse 23andMe, que é um site onde você manda lá, né? Ele compartilha com várias pessoas no mundo o teu perfil genômico. Então você vai, faz um teste, eles traçam o teu perfil genômico e você vai ter no 23andMe lá uma atualização, sempre que eles atualizam alguma tecnologia, como é que está o teu genoma. E o que acontece? Até o meu irmão, o Jean, ele fez e ele contava que ele dá lá qual esporte você poderia praticar, qual o tipo de fibra muscular e tudo mais. Então, assim como o mercado financeiro, essa área também, ela tá sofisticada. Né? Mas eu falo até, Bira, porque lá no Vida de Mercado, na nossa sala, a gente tem um companheiro nosso que é investidor, tá? E também faz operações conosco lá. Ele tem um filho, ele é do norte do Paraná, ele veio para cá justamente acompanhar o filho na categoria de base do Operário. E agora, semana que vem, ele tá levando para um teste no São Paulo. Ele vai passar uma semana lá no São Paulo.
E a gente vê o pai acompanhando, né? Ele é dentista, ele deixou a atividade dele para estar acompanhando o filho nesse sonho de ser jogador de futebol, né? No caso dele é o filho mesmo. Ele tem um outro filho lá, tudo, né? Então faz direito, tá? Mas ele incentiva muito e ele mudou a vida dele, né? Da onde ele estava, veio aqui, de repente tá indo para São Paulo de volta, porque acompanhando o filho. E ele trabalha com investimentos, tudo, e ele quer uma atividade que tenha o quê? Uma flexibilidade, Danilo. O Ricardo lá que está conosco lá, ele quer uma flexibilidade para ele poder desenvolver a atividade aonde ele for acompanhando o filho. Que seja compatível com essa, que seja esse compatível com exato. vamos dizer que o casal abraçou isso. E eu achei legal, né? Então ele estava na categoria de base aqui, mas como você diz, é todo esse tráfico de influência e conversa aqui, conversa ali, né? Para que você tenha esse investimento, né? Ele faz um investimento ali, na verdade. Acontece que os pais também têm que ter esse preparo, sabe? Porque tem um colega meu que o filho dele jogava no Curitiba, foi profissional do Curitiba e tal. Nas categorias de base, ele foi artilheiro da Copa Belo Horizonte e tal, essas coisas todas. Jogava no Curitiba e foi procurado por um dirigente do Atlético. Ofereceu um valor lá, ofereceu um apartamento e casa e tal, essas coisas para ele. Mas o pai dele não deixou ele trocar de time, de ir pro Atlético, só porque o pai dele torcia pro Curitiba. Então, quer dizer, tem isso também. O pai pode ajudar, ou pode atrapalhar. Se tiver uma boa base, mas pode atrapalhar também a evolução, né? Tanto é que ele foi profissionalizado no Curitiba e depois jogou em equipes menores, foi emprestado, jogou em equipes menores e acabou parando aí com 23 anos de idade, tinha parado de jogar bola. Pô, tá legal. E essa questão da flexibilidade na jornada de trabalho, eu percebo que está se tornando uma tendência as pessoas quererem ter uma flexibilidade, uma flexibilidade, querer trabalhar em casa, ou home office, né? Ou os chamados nômades digitais, né? As pessoas que viajam pelo mundo fazendo freelances. E você não conhecia ainda. São os chamados nômades digitais. Então ele vive viajando o mundo, produzindo trabalhos. Eu vi inclusive uma reportagem de projetos aí. Projetos. E eu vi uma reportagem de um pessoal que eles vendiam as fotos dos lugares aonde eles iam. Então eles vendiam, cada lugar que eles iam, eles produziam um material e vendiam esse material para as pessoas que não podiam estar lá naquele lugar, entende? Então, por exemplo, o cara é uma produtora aqui do Paraná, precisa criar imagens de um certo tipo de coisa, mas para ela tirar a equipe dela, mandar lá, produzir a imagem, muito mais caro. Sem dúvida. Então, aquela questão da ideia do compartilhamento, né? Que nós entramos agora na era do compartilhamento. Uber, aquele de residência que você vai na casa, esqueci o nome. Airbnb. O Airbnb. Então, hoje está muito mais o coworking, né? Sim, nós estamos no Vida de Mercado, um ambiente de compartilhamento, de conhecimento e de espaço mesmo, né? Exatamente. Então eu percebo que isso é uma tendência de mercado que está se tornando mais forte. Existe alguma coisa assim na área de pesquisa hoje dentro da universidade, referente a isso? Aonde que nasce a pesquisa hoje, professor? A pesquisa dentro da universidade, ela nasce de uma ideia primeiro. Você tem que ter uma ideia de fazer alguma coisa em benefício da comunidade, em benefício da própria universidade e tudo isso. Você tem que desenhar um projeto. Desenhar um projeto e fazer ele ser viável, entende? Então você se junta com alguns parceiros ou faz um projeto individual, depende. Então o projeto hoje é um incentivo também da captação de recursos. E o projeto, Danilo, o projeto lá na universidade é sempre bacana e ele é mais valorizado quando você envolve mais pessoas, mais professores. Quando você tem esse envolvimento, você tem um projeto mais forte do que alguns projetos assim mais pontuais de alguns professores, né? Então, uma coisa até que eu ia perguntar aqui pro Bira, né? Desde que ele começou a estudar, Bira, você começou nos bancos universitários, depois lá em Curitiba como coordenador de curso. A nossa área aqui de investimento, assim, mercado financeiro, como é que você observou essa evolução, né? Até hoje, você lá no EPG, a gente conversando aqui sobre o mercado financeiro, como é que você viu essa evolução? Que horas que no teu... Porque eu estava sempre mais envolvido, porque sempre gostei, sempre lendo, né? Então, mas pessoas de fora, assim,
como é que você acha que está essa trajetória dos nossos alunos, egressos, e com relação ao mercado financeiro, com relação a essa cultura aí de investir e tudo mais? Acontece o seguinte, mudando um pouco de assunto aí, né? Acontece o seguinte, que justamente por essa facilidade de acesso à informação, né, que antes nós não tínhamos, e ela foi evoluindo, e a tendência de... A informação mais compartilhada, como dizia o Danilo, sim, né? Exatamente. A aplicação no mercado, ela foi ficando mais perto da gente. Antes era só na bolsa de valores. Adam Smith somente, né? Então você não tinha tanto acesso assim. Então agora todo mundo tem esse conhecimento. Inclusive até os próprios bancos pegam os correntistas e falam das aplicações e tal, essas coisas todas. Então antes não tinha esse acesso. Então de uns tempos para cá, da metade dos anos 2000 para cá, as coisas cresceram exponencialmente no sentido de que a comunicação facilitou muito isso. E também essa globalização no sentido de que você sabia o que acontece em tudo quanto é lugar. Novas tendências de profissões, de buscar alternativas, de buscar alternativas no sentido de melhorar, melhorar a vida de todo mundo em termos de investimentos, em termos de resultados. O pessoal ficou focado muito mais em resultados, efetivamente, do que simplesmente fazer aquilo para cumprir tabela, para só fazer por fazer. Agora não, o pessoal quer resultado e precisa de resultado. Nós temos visto aí diversas coisas acontecendo aí que estão influenciando em todas as partes, né? Por exemplo, nós sabemos agora que nós seres humanos somos os culpados pelo aquecimento global. Temos uma grande parcela de culpas. Sabíamos, mas não tínhamos certeza. Saiu um estudo agora que isso aí, para reverter isso aí, vai demorar tempo. Então, o pessoal está atento a tudo que acontece. E a evolução com relação a isso também, o pessoal começou a prestar mais atenção. Eu tenho acompanhado alguns programas, algumas coisas com relação a investimentos, com relação a alternativas de investimento, e o pessoal tem procurado bastante. E você acha que o nosso aluno, você foi coordenador de curso lá, você acha que o nosso aluno, assim, de administração, a gente sabe que no comércio exterior existe a disciplina de mercado de capitais, você acha que o aluno está procurando mais isso também? Você acha que ele está mais antenado também? E hoje, com o currículo que a gente tem, a gente consegue atender o pessoal, gerar um aluno assim que tenha uma visão para a questão do investimento, mesmo educação financeira? No currículo atual, não. Nós temos que fazer algumas transformações dentro desse contexto. Porque uma das coisas que eu sempre... Que é muito dinâmico, né? Que nem você começou ali na metade da década de 2000 a 2010. Isso. Né? Acontece o seguinte, que eu trabalhei bastante tempo em empresas, né? Empresas, e depois parti para a área da educação. Acadêmica, né? A área acadêmica. Eu fiquei concomitante um certo tempo, e depois passei só para a área acadêmica, passei para as coordenações e tudo isso. Mas um diferencial na minha vida acadêmica, um diferencial, alguma coisa que fez com que eu tivesse uma vantagem competitiva sobre os meus pares, foi justamente essas experiências que eu tive nas empresas, que tudo aquilo que eu ensino, que eu passo para os alunos, eu sei que vai funcionar na prática. Eu sei que eles vão aplicar na empresa deles e vai funcionar. Acontece o seguinte, que nós temos muitos professores que não passaram por isso. Por exemplo, você ensina mercado de capitais, mas você conhece tudo. Você foi a fundo, você pratica. Nós temos professores que falam de planejamento estratégico, falam de algumas outras teóricos, coisas, né? Que são muito teóricos. Entende? Eles sabem o que o livro diz, o que a teoria está dizendo sobre aquilo, e a teoria não baseada em estudos ou projetos. Né? Essa aproximação da academia com a, vamos dizer assim, eu vou usar um termo aqui, talvez não seja o correto, mas com a vida real, assim, a academia se aproximando, porque a academia tem que trazer modelos mesmo. Eu acho que a academia, ela é dessa forma, ela tem, mas a modernização, a maneira de pensar, né, de você aproximar a academia a isso, eu acho que as faculdades americanas já são muito assim, né? Tanto que vem muito patrocínio para elas de sucesso, né? Você foi aluno, ex-aluno, montou lá o Vida de Mercado, começou a dar dinheiro e você financia um projeto dentro da própria universidade que você foi egresso, que você estudou. Então lá é muito recorrente isso, né? O cara teve uma ideia, lá no projeto de marketing dele, da pós-graduação,
ele criou uma franquia, a franquia explodiu, né? Então hoje são os fundos patrimoniais, né? Que estão começando a ser criados. Quer dizer, já existe aqui no Brasil há muito tempo, mas estão começando a ser incrementados agora. Então as universidades estão se articulando para isso. Inclusive na própria Porque UEPG. ali nascem as ideias, né? Na própria UEPG nós temos aí a pretensão e já estamos articulando para montar um fundo patrimonial que faça a captação de recursos para os projetos. Né? Existem os investidores, existem todo mundo e a gente tem que estar bem adaptado na própria captação. Então vão existir possibilidades que isso aconteça. Porque lá nos Estados Unidos existem fundos patrimoniais que têm 40 milhões de dólares, 40 bilhões de dólares. Realmente os caras ficam na frente porque eles podem trazer pessoas, pesquisadores do mundo inteiro, né, Danilo? Traz do mundo inteiro para desenvolver, né, essas novas ideias e tá, né, como diz lá as coisas que foram criadas no Vale do Silício lá na Califórnia, né? Facebook, o Google, modelos de negócio que nem a Amazon que começaram não dando lucro, mas hoje são milionários, né? Então são coisas que o cara olhava lá na frente, né? Então muito bacana essa. E isso aqui falta um pouco, né? Talvez isso aí seja uma faça com que o nosso aluno fosse mais proativo e vamos dizer, iniciativas como essa trariam um aluno diferente, né? Sem dúvida. Uma tentativa de fazer isso foi a criação dos cursos tecnológicos, curso superior de tecnologia, que são cursos iguais de bacharelado, mas em um tempo menor, né, de 2 mais anos, concentrado, de 2 a 3 anos, as disciplinas. E a parte prática é mais enfatizada. A parte prática foi uma tentativa de fazer, só que eles fizeram isso com professores que eram teóricos. Nós tivemos alguns problemas. Eu passei por uma instituição em Curitiba, que a gente começou com esses cursos e perduram até hoje, continuam até hoje, né? Na modalidade presencial e à distância também. Mas o pessoal colocou professores muito teóricos e existiam, no começo, os cursos superiores de tecnologia eram feitos pelo pessoal mais maduro, o pessoal que estava trabalhando nas áreas e queria uma formação ou precisava de uma formação acadêmica para ascender na carreira ou alguns outros objetivos aí. Mas esse pessoal sabia mais do que os professores. E tinha professor que ensinava coisas assim que não eram da área. Ou ultrapassadas, talvez. Ultrapassadas. E não ensinavam o que estava no livro e não se existia mais aquilo. Não se praticava mais aquilo. Então, no começo, até se adaptar, até se ajustar a isso, porque hoje quem faz curso superior de tecnologia também são os mais jovens. Mas no início era o pessoal mais maduro, o pessoal que já estava no mercado de trabalho trabalhando nas áreas. Que acabou não fazendo uma faculdade de nível superior de 4 anos, não acabou fazendo uma engenharia, não acabou fazendo uma administração que nem você fez, Danilo, mas ele ansiava por uma já consolidado no mercado de trabalho, tudo, né? Ele ansiava por uma, vamos dizer assim, um curso, alguma coisa que chancelasse aquilo para ele, né? Então surgiu ali, então a gente teve essa primeira demanda. Eu trabalhei nos cursos de tecnologia na UEPG ali e eu me lembro que a demanda inicial, aquela que estava represada, né? Era justamente desses profissionais. O cara já estava na área, daí ele chegava ali e o professor começava a falar de algumas coisas e ele falava, professor, já não faz mais assim, né? E cabe ao professor estimular esse comportamento de buscar novas informações, de trazer um pouco da teoria e colocar na prática, ou é o mercado que tem que trazer isso para a universidade para desenvolver isso, né? Porque aí a gente tentar conectar, né, aquela minha primeira pergunta, de onde vem a pesquisa, né? Vem do mercado que traz para a universidade essa demanda de, aqui fora não é assim que funciona. E a academia ao mesmo tempo fala, é assim que funciona no modelo teórico, né? Na verdade, tem que ocorrer justamente isso que o professor Lívio falou. Pegar e aproximar a academia da prática do mercado e daquilo que é necessário para obter resultado. Porque você vai fazer uma faculdade, você fez uma faculdade de administração para você ser gestor de um negócio ou ser empreendedor e obter resultado através disso. Você vai obter resultados se você souber aplicar as ferramentas que você aprendeu. E essas ferramentas têm que estar em consonância com a necessidade
das empresas. Então, ambos têm que se aproximar. Não é simplesmente eu ir pesquisar ou a empresa se aproximar e buscar e dizer que existe algum projeto, alguma coisa naquela área que ela quer que seja desenvolvido. Então, o que ocorre é que tem que haver essa integração, né? O professor ele tem que estimular. O professor nunca para de estudar. Pergunta para o professor Lívio. E os projetos, né? A gente, nessa questão, Danilo, achei legal. O professor Bira é um dos precursores de um projeto muito bacana lá no nosso departamento, que é lá os Lajeis, que é o laboratório nosso que faz o quê? A integração fez muito isso, e ele começou forte aí, o Lajeis, quando da pandemia e várias empresas precisando de orientação, né? Imagina uma situação que você... eu, por exemplo, nunca vivenciei uma situação assim de lockdown, mudar totalmente a rotina de trabalho. Eu nunca imaginei, por mais que eu imaginasse que a universidade ia parar um tempo, eu vi aquilo impactando no mercado financeiro como impactou, mas na sequência, o que aconteceu na sequência a gente não tinha como prever, né? Que foi realmente as pessoas trabalhando de casa, sendo mais produtivas. Então surgiu lá o Lajeis, e quando surgiu o Lajeis, o pessoal foi atrás do professor Bira: olha, a minha empresa está precisando de orientação, a universidade nos ajude aí, né, Bira? Exatamente. E foi assim que começaram as atividades lá. Fala um pouco para nós dessa... Na verdade, o Lajeis quer dizer Laboratório de Gestão, Empreendedorismo, Sustentabilidade, né? Uhum. Então, é um projeto que eu já tinha guardado, esse projeto há muito tempo, e estava esperando a oportunidade para colocar. Daí apresentei a ideia e tal, e colocamos aí a professora Rúbia como coordenadora para ela tocar esse processo, mas eu em concomitante. Essa ideia surgiu de uma coisa que eu vi na Universidade Federal de Santa Catarina. Não sei se você lembra que você fez. Sim, eu fiz mestrado em Engenharia de Produção. No Departamento de Engenharia de Produção existe o Laboratório de Empreendedorismo. Então, a Engenharia de Produção lá é diferente daqui. Lá, todas as áreas de gestão estão englobadas dentro. E o Laboratório de Empreendedorismo é uma coisa que tem bastante produção e tem bastante penetração na comunidade. A comunidade lá, do pessoal do comércio, indústria, tudo isso, tem muitos projetos lá. O pessoal de doutorado, mestrado faz isso. Aqui nós fizemos na graduação. E estamos com algumas demandas aí. Estão vindo outras demandas de projetos dentro do próprio Lajeis. Então é uma coisa que realmente nunca tenha nos surpreendido, porque era isso que a gente visava mesmo. Mas trouxe para nós oportunidades, né? Estamos desenvolvendo alguns trabalhos com a própria prefeitura, alguns trabalhos aí. Esse projeto do Covid continua, né? Sim. Estamos dando consultoria, assessoria para isso, e temos algumas perspectivas novas aí com relação a isso, né? Então estamos aí com bastante trabalho pela frente. Com certeza, quando eu voltar dessa minha licença aí de 9 meses aí, que eu tô gestando o Vida de Mercado, a gente vai colocar o Vida de Mercado lá dentro também, né? Trazer essa parte do projeto. A gente intitula o Vida de Mercado como uma comunidade de prática, né? Onde a gente troca conhecimento, mas o Lajeis é mais ou menos isso também, né? O Lajeis é isso. Né? Ganhar essa dinâmica, né? Para realmente desenvolver. Que quando se desenvolve, Danilo, investimentos, o cara investe numa nova empresa. Se ele é bem orientado, né? E ele não vai correr um risco aventureiro, eu chamo de risco aventureiro, né? É o cara que tem uma ideia, ele se apaixona por aquela ideia, né? Lá em Santa Catarina a gente estudava muito o ciclo de vida das organizações pelo modelo de Adizes, né? Professor Lezana. O Diomário também gostava muito, né? Então eu me lembro que a gente estudava e lá dizia assim que o cara se apaixona pelo empreendimento. Como você, pelo nosso projeto aqui, Vida de Mercado, pelo mercado financeiro, o cara vê ali uma demanda pelo seu conhecimento, pelo que ele faz, e ele se apaixona e começa a namorar a gente fala assim, né? O Adizes falava, ele começa a fase do namoro com o empreendimento, uma coisa que pode virar uma empresa e uma iniciativa legal. Só que essa fase do namoro, às vezes o cara tá apaixonado, ele não vê muitas coisas, né? É assim como fosse um namoro mesmo. O cara tá apaixonado, ele não vê os defeitos da outra pessoa,
né? Ele vê só coisas legais. E aí o que acontece? Nessa iniciativa nossa, a gente pega o cara e coloca ele como você fez. O Danilo pegou o projeto dele, gosto do mercado financeiro, não, vamos ver se funciona. E aí ele foi lá e fez o plano de negócio da estratégia dele. O que já trouxe, qual que é o potencial de trazer um retorno. Aí quando você vai mostrar isso para alguém, né, a gente pensa que não é só olhar as empresas, ler as notícias e fazer o investimento. As pessoas muitas vezes, né, Danilo? Não, eu falo às vezes no mercado financeiro, o cara fala, não, tem que estar por dentro das notícias, é isso? Não, a hora que você vê uma estratégia, você tem que parar tudo e aí você vai lá olhar ela eu digo assim, olhar com lupa, né, cara? Você vai olhar lá o que está acontecendo, como é que funciona ela e aí você coloca ela o quê? Para rodar no passado, ver os acontecimentos, o que ela poderia ter gerado de retorno e vai projetar isso para o futuro. Né? Como diz o mercado financeiro, sucesso passado não garante sucesso futuro, mas a probabilidade que o empreendimento dê certo é ali que você vai descobrir. Então, o plano de negócio, né, Bira? Sem dúvida. É uma coisa que coloca o empreendedor, o sonhador, coloca ele no chão e coloca ele alinhado já no começo com as suas condições. Eu acho muito legal isso aí. O modelo de plano de negócio eu acho bacana porque é uma oportunidade de você tentar encaixar a teoria na prática, né? Tentar fazer ela funcionar. E isso que eu acho bacana, né, do ambiente de pesquisa. Eu hoje me considero e pretendo ser um pesquisador do mercado, né? Entender o que move o mercado nas entrelinhas. Né? Porque não é o clique que faz a movimentação dos preços, esse é o ato, né? Mas é o que está por trás tem que ter disso. Estratégia, tem que perceber as tendências, exatamente. Tudo isso, saber ler nas entrelinhas, né? Exatamente. E até a questão da era do compartilhamento que eu falei aqui, até me ocorreu aqui um pensamento, uma análise de oportunidade de mercado referente a fundos imobiliários que tenham esse tipo de prédio, que compartilha a área, porque isso vai se tornar uma tendência, né? O pessoal, o freelance, né? Às vezes várias salinhas, igual a gente tem lá da vida de mercado, né? O pessoal se unir para poder prestar serviços para o mundo inteiro, porque hoje você não está restrito ao teu local de trabalho, à tua cidade, né? Não, e nem pode ficar, porque senão você perde a competitividade. Hoje em dia você tem que estar esperto com tudo, né? Você não tem que ficar... Você tem que ter foco, mas foco no resultado e não especificamente fechar o seu mundo, né? Então, uma das coisas que eu sempre digo para os meus alunos, e você provavelmente ouviu isso, é que escolha alguma coisa que você gosta realmente de fazer, porque isso vai te dar o retorno que você quer em todos os setores. Retorno financeiro, retorno aí de qualidade de vida, tudo isso. Né? Então, você buscar aquilo que você realmente gosta de fazer, você vai conseguir desenvolver o teu trabalho da melhor forma possível, né? Com certeza. Com certeza. E você, professor Lívio, o que você acha desse tema? O que essa nossa conversa pode contextualizar assim, de oportunidades de negócio, né? Entendendo um pouco dessa dinâmica, né, que a gente discutiu aqui, o que isso influencia na decisão do mercado? Eu acho o seguinte, lá eu sempre procuro assim, conduzir o aluno quando ele tem um sonho, né? Até a gente tá lá, Danilo, você ainda não teve contato, mas estamos com um casal lá de alunos, ex-alunos de administração. Eles, praticamente com o trabalho de final de curso lá, eles reformularam uma empresa familiar. Então, os dois, é um casal de namorados aí. Então, da família dele, a família dela é empreendedora, da parte de construção civil, tem uma loja de produtos e tudo mais. E ele trabalha mais na área de transportes lá. Então, eles se uniram lá, acho que até o Bira foi banca deles, não me lembro, Bira. Mas o que aconteceu? Eles conseguiram reformular o jeito da empresa. E hoje eles veem a empresa como um negócio bem mais profissional, né? Colocaram ali no papel tudo ali, né? Então, o pai dele sabia fazer o negócio aqui, né? Conhecia a área de transportes em Ponta Grossa, principalmente a área de transportes que foge das grandes transportadoras, que foi muito forte já aqui na região, que é a família, né, que tem o pai como caminhoneiro, vamos dizer assim, né, pra gente
falar bem claro aqui. E aí ele realmente, o cara foi caminhoneiro, comprou mais um caminhão, foi indo, daqui a pouco ele tinha uma pequena transportadora. E aí, para sobreviver com relação a outras grandes transportadoras que têm o poder de barganha na mão, principalmente dos combustíveis e tudo mais, né? Com combustível subindo nos 3 primeiros meses do ano 6 vezes, né? Como é que você monta uma planilha? Né? A gente vai falar um pouco mais na sequência sobre isso. Uma planilha de custos para você apresentar o transporte. Então, eles foram lá, terminaram o trabalho de final de curso. No trabalho de final de curso, tudo fica legal, porque às vezes o cara tende a estar apaixonado pelo tema e dar uma maquiada, assim, no sentido de deixar o tema mais glamuroso, né? E os resultados, ele vê os resultados como... Mas aí foi legal, porque depois de um ano que eles apresentaram, eu tive contato com eles, o negócio foi que eles estão hoje buscando investir um caixa excedente da empresa. Pô, então isso é legal. Né? Importantíssimo, né? É importante, eles estão pensando nisso. Ainda tem uma resistência com relação à família, assim, né? Que não conhece ainda bem o mercado financeiro e tudo mais, mas foi de orientações, eles foram orientados lá pelos professores, né? Eu orientei eles ali, até não fui eu, acho que foi, não sei se não foi o Bira, foi o casal Otávio lá. Isso, foi o Bira que orientou eles, e eles fizeram um trabalho excelente que deu frutos pós-universidade. Então eu vejo assim, Danilo, a universidade sendo um berço de conhecimento. Você tem que pegar aquele conhecimento e aí você vai transformar aquele conhecimento no que você precisa, a tua necessidade pessoal. Você pegou, assistiu as aulas, se formou, e num curso que eu ofereci extracurricular, você se achou. Né? E aí você já avançou muito mais em algumas áreas do que eu mesmo avancei em estudos, né? Então eu acho que é por aí que nasce todas essas ideias, e elas são gestadas o quê? De uma forma mais pé no chão. Eu digo assim, não aventureira. Você tem uma probabilidade que aquilo continue dando certo e possa dar certo se você usou uma maneira científica de fazer isso. Exatamente. Tem um exemplo bom aí, lembrando já o começo da nossa conversa aqui. Tinha um aluno nosso que queria ser jogador de futebol e estava estudando e acabou parando lá, né? Você conhece ele. Sim. E acabou desistindo de ser jogador de futebol e resolveu encarar a sucessão na empresa do pai dele, que é uma empresa transportadora também. Também é. Daí ele fez trabalho na área de custos, fez comigo, né, também. Eu lembro. E foi bem o trabalho e implantou na empresa também, e as coisas funcionaram muito bem. Ele conseguiu se ajustar. Ele foi um aluno assim, como profissional, né? Até o terceiro ano ele foi um aluno mais ou menos. Ele estava mais focado em jogar bola. Exatamente. Mas no último ano ele realmente viu o que ele poderia o conhecimento que ele poderia modelar e trazer aquilo para a vida dele. E aí o cara transforma a vida, transforma a maneira dele estar vendo o futuro profissional. Né? E inclusive foi uma das coisas que o Geiciano, né, o nosso convidado do último programa, ele falou que a grande virada de chave dele foi quando ele teve acesso ao conhecimento, né? E eu acho que isso, o professor, ele é um baú de conhecimento, né? Vive pesquisando, estudando. Então, às vezes, inclusive, eu já até falei pro Lívio que eu gostaria de, às vezes, ter uma câmera escondida lá no escritório, porque às vezes a gente tá vivendo uma situação e do nada ele solta uma assim, pum, que se eu fosse perguntar pra ele, ele não ia me responder, ele não ia falar pra mim. Mas a hora que surgiu a ocasião, ele soltou aquela informação que era valiosíssima para aquele instante, sabe? Certo. E isso ajuda a nortear quem está precisando desse conhecimento, né? Veja bem, uma das coisas mais importantes que nós temos como professores é compartilhar o conhecimento. E conhecimento é uma coisa que me dá prazer compartilhar. E por isso que eu vou atrás, que eu pesquiso, que eu troco ideias com os colegas, né? O pessoal que realmente quer contribuir para isso. Nós temos pessoas que estão cumprindo tabela, infelizmente, também na área, né, educacional. Mas nós temos pessoas aí que realmente querem ajudar e desenvolver e pensam no futuro dos alunos, pensam no desenvolvimento disso. Então, isso aí é importante. Daí deve haver a reciprocidade, porque hoje em dia
você é bem jovem, nós temos aí o perfil do aluno hoje. O aluno mais disperso, o aluno mais tecnológico. Então, o professor tem que se adaptar a isso também, sabe? Então, se ficar estagnado, ficar parado um determinado tempo, aí você vai acabar perdendo esse aluno também. Então, você tem que se adaptar à forma com que ele aprende esse conhecimento. E Bira, eu queria fazer essa pergunta para você. Vamos lá, você pegou ali a questão da pandemia, a gente parou de ter aquele contato em sala de aula. Eu vejo assim, tanto eu quanto você, a gente gostava muito porque a gente sempre foi professor de chegar um pouco antes na sala de aula só para conversar com o pessoal, né? Exatamente. Só para trocar uma ideia com o aluno, né? A gente desenvolve inclusive amizades ali, né? Ali na universidade, e ver essas demandas assim de uma maneira além do profissional, né? Aquele negócio de estar ali como um mentor, alguém que vai justamente... Às vezes ficava depois da aula dando consultoria, aula, né? Conversando com o pessoal, né? E quando isso foi lá, você se viu lá sozinho em casa, dando as aulas remotas lá. Agora, depois de todo esse tempo aí, mais de um ano, você achou que no balanço geral foi positivo? Você agora complementaria os dois, o presencial e o remoto? Você acha que... O que você trouxe de positivo e o que você acha que não foi legal, assim? Veja bem, eu já tinha uma grande experiência em aula à distância, porque eu já tinha trabalhado em outras universidades aí com esse tipo de trabalho, né? Ensino à distância, efetivamente, aula ao vivo ou aula gravada, independente disso. Mas muitos professores tiveram dificuldades aí para se adaptar a tudo isso. No meu caso, para me adaptar, para dar aula, para a parte aí profissional, o que você disse é certo. O contato, ele faz com que você desenvolva um pouco mais. Mas no meu caso, eu deixo o pessoal mais à vontade, assim, em alguns termos eu consigo já, pela expertise que eu tinha de dominar um pouco o estúdio e tal, essas coisas todas, de me dispor aí como para o pessoal perguntar coisas particulares da empresa. E eu tenho alguns alunos que estão no terceiro ano hoje, que nós, depois da aula, nós continuamos lá trocando ideias. Tem aluno que vai fazer plano de negócios agora, que vai abrir empresa, que estão resolvendo problemas das suas empresas aí com relação à gestão de custos, com as ideias, com as conversas que nós temos. Então, nesse sentido, continua. O que a gente sente falta realmente é dessa aproximação, né? Dos contatos. Porque, normalmente, Danilo, o que acontecia? Às vezes você tinha uma ideia, que nem a gente tem uma pessoa que contribui bastante lá na área de estudo lá do Vida de Mercado, que é a Maria. A Inês, ela foi orientanda do professor Bira e ela foi... Até o Anderson também foi aluno do professor Bira na pós-graduação. E ela foi ela trabalhou comigo nessa última turma que eu tive. Isso, ela foi tutora. É tutora? Não, não é monitora. Não é monitora também, ela fez a atualização pedagógica. Atualização pedagógica, ela ajudava o professor nas aulas. Né? Então ela é uma pessoa assim que realmente, até ela ir para a faculdade, ela vai ficar brava de eu falar isso. Até ela vir para Ponta Grossa na faculdade, ela ia da escola para o sítio, do sítio para a escola, na região de Prudentópolis, onde ela mora. E ela saiu dali, hoje a gente soube, né, um tempo atrás, aí, que ela estava, durante o período, ela estava inclusive de principal gestora da onde ela trabalha lá, numa semana lá de substituição e tudo mais. Então mostra a capacidade dela aí. E a transformação dela, né, Bira, durante o processo de conhecimento ali, né, o conhecimento trazendo essa diferença, a virada de chave, né? E hoje ela estuda aí com o Danilo para fazer a certificação do que mesmo, Danilo? Do CEA. Do CEA. Isso. Que é um certificado para gestor. Uma certificação de gestor na instituição financeira, né? Isso, exatamente. Então é muito legal ver o aluno nessa trajetória. E quando que a gente fez isso? É a hora que acaba a aula, a pessoa vem trocar uma ideia com você. Né? Você vai, conversa, conta como que é, né? Chega nos detalhes ali, às vezes, de alguma atividade que muitas vezes durante a aula a gente não tem chance de estar
Sem dúvida. trazendo isso. E é um caminho interessante esse dentro da universidade, porque dentro da organização, dentro da empresa, é muito top-down, né? Não tem o cara que entrou hoje na empresa, ele não tem a possibilidade de acessar os conhecimentos da alta gerência, as estratégias da gerência, para ele se autodesenvolver, para ele empreender. E dentro da universidade, quando você tem um apoio de um professor que tem domínio da área, que sabe como funciona a teoria dentro daquela área, você tem um acesso a uma informação que o gestor da grande organização não tem. Não. Então você consegue desenvolver esse contato, essa proximidade com o pesquisador, né, com o professor. Eu vejo que é uma grande oportunidade, tanto que foi o que eu fiz, né? Logo depois que eu saí lá da universidade, eu falei, eu vou colar no Lívio, eu vou colar nele, eu não saio de perto dele, eu vou sentar do lado dele. Por quê? Porque a gente precisa ter acesso a essas informações que o meu amigo que terminou a graduação comigo não vai ter. Ele não vai ter. Se eu chegar a perguntar pro meu chefe lá na empresa, que faz 40 anos que ele é diretor da empresa, muito provavelmente que ele também não tem esse conhecimento. E o colega, ele vê você como um inimigo. Ele não vai te passar a informação. Então eu vejo que a universidade, ela... Concorrente, exatamente. Né? Acontece o seguinte, uma coisa também que eu sempre digo aí para todo mundo é que você que tem que fazer a diferença. Não é o professor que vai fazer a diferença para você, mas você tem que ser proativo e buscar as informações necessárias para você poder desenvolver. É que às vezes o professor, ele tá com aquele conhecimento, mas ele não vê que aquele conhecimento, naquele momento, ele foi, vamos dizer assim, teve uma demanda dele. Daí a hora que você faz as perguntas certas, né, é que vem isso. E uma coisa legal que eu vejo no Vida de Mercado, e eu acho que lá o laboratório da Universidade do Lajeis também vai acontecer, é quando você tem contato com pessoas que têm muita prática de algumas atividades, já teve, assim, vamos dizer, muitas experiências de vida, e às vezes não no meio acadêmico, mas ela para uma pessoa do meio acadêmico, ela acaba contribuindo muito. Lá no escritório a gente tem ali, né, que trabalha ali conosco, o Júnior ali, e eu digo que foi o cara que eu mais aprendi esse ano, foi ele, né? Porque é um cara que ele me tirou em alguns momentos da zona de conforto, ele me trouxe soluções que eu, como professor, não sabia, e muitas coisas ele me ajudou também, ele nem sabe. Mas o que acontece? É o cara que tem experiência, Bira. O cara que tem experiência de vida, o cara já viveu muita coisa que você não viveu, talvez por ter assim a vida mais planilhada, mais planejada, né? Então eu acho assim que esses ambientes, né? Então por isso que a gente quer, por exemplo, lá na universidade a gente quer colocar a extensão, ou seja, a universidade com contato com a comunidade como currículo, né? Exatamente. O que você poderia falar sobre isso aí? A curricularização da extensão é uma realidade, já saiu. É uma palavra meio difícil, mas é a integração da comunidade com o meio acadêmico. É uma integração maior, né? Porque os projetos de extensão já existiam em si, mas agora eles vão estar dentro dos planos de ensino, dentro dos planos das disciplinas, né? Então, da grade curricular. PPC, a grade curricular e tal. Então nós temos aí essa possibilidade de fazer uma integração maior. E isso aí vem de cima para baixo, vem do MEC para cá. Mas na prática, o que é isso? Não é uma particularidade. Na prática vai acontecer o seguinte, os alunos de graduação, né? Os alunos de graduação vão ter que fazer trabalhos, projetos da área de extensão junto com a comunidade. Projetos que tragam benefícios para a comunidade, entende? Então, nós vamos... É desafiante, né? Totalmente desafiante, porque nós vamos ter que ter estrutura para isso. Um dos grandes desafios, por exemplo, vai ser com os alunos que estudam à noite. O aluno trabalha o dia inteiro, estuda à noite. Quando que ele vai na comunidade ter esse contato e fazer esse projeto? Vai ter que ser no sábado, vai ter que, de repente, se colocar como uma disciplina, colocar uma disciplina durante, quem é o TCC no último ano. Por exemplo, no último ano você na sexta-feira você tem só a orientação do TCC. Então, quer dizer, colocar essa disciplina em um dia, né? Em um dia que seja aí que seja destinado para você ir para a comunidade. Então, o aluno, ao invés de trabalhar o dia inteiro, ao invés de ele vir para a universidade, ele vai para aquele projeto que já está definido. Substituiu a aula, né? Sim, e uma das ideias que nós estamos aí já aventando e de repente
fazer com que aconteça é que o próprio Lajeis seja essa disciplina. Uhum. Então, você tem uma disciplina que se chama Laboratório de Gestão. E Laboratório de Gestão é o quê? Você ter acesso à comunidade através de projetos e isso sendo administrado pelo Lajeis. Isso daí te aproxima, eu acho muito legal, Danilo, te aproxima de pessoas que não têm, assim, aquele banco universitário que a gente tem, né? Elas não tiveram acesso ou por algum outro motivo não conseguiram estar frequentando um banco universitário, mas elas têm muita experiência dentro do que elas fazem e elas podem contribuir justamente nessa área mais prática, assim. Então você une boas ideias, às vezes, com um planejamento mais refinado, né, que vem da área acadêmica. E isso pode gerar, isso que gerou empreendimentos, né, que hoje fazem tanto sucesso no mundo como, né, a Apple, né, a Microsoft, o Facebook, tudo isso foi gestado dessa forma, né, vendo realidades, né, daí você vai ver lá que o cara da Apple ele nem chegou a se formar, ele só frequentou praticamente uma área da universidade lá, né, vamos dizer, uma área que a universidade tinha. Fez alguns cursos, né, da grade. Inclusive cursos de extensão lá de tipografia, né? E aí que surgiu a ideia de se fazer isso. Daí o que ele teve? Contato com outros que estavam lá, né? Então, sim, o Lajeis, ele quer trazer essa cultura para cá, né? E eu acho isso muito importante. E lá o Vida de Mercado também. A gente dá crédito para todas as pessoas que estão lá e trazem algum conhecimento para nós, porque aquilo pode realmente impactar e trazer uma visão não só diferenciada da realidade que a gente tem ali, né? Mas também ideias. Exatamente, é uma perspectiva, né? Quando você muda a pessoa que está trazendo aquela ideia, a perspectiva de fazer uma operação no mercado ela é completamente diferente, né? Sim, sim. E é interessante que a gente está tendo contato com um rapaz lá essa semana e ele tem uma maneira diferente de ver o mercado. Às vezes operações que eu faria, ele não faz... Eles estão fazendo uma mentoria, né? Não faz de jeito nenhum. Então, por quê? E aí ele tem os argumentos dele, por que não fazer aquela operação? Né? Então, e isso é bom porque expande a nossa visão de conhecimento, né? Não fica limitado a uma única versão, né? Você consegue ter uma visão mais abrangente quando você compartilha as informações, né? Sim, o conhecimento ele faz com que você abra sua mente, abra suas perspectivas e seu universo. Entende? Então você vai conseguir, você vê por uma ótica, eu vejo por outra, o professor Lívio por outra. Então, o que acontece? Vamos pegar e integrar tudo isso. Nós três vamos ter uma visão muito mais abrangente das coisas. Vamos ter muito mais detalhes. Coisas que de repente chamam a tua atenção, não chamaram a minha. Então isso aí, compartilhar conhecimento é a coisa mais importante que tem. Aí você tem que ter a humildade de querer absorver esse conhecimento, né? Porque tem gente que acha que sabe tudo, né? Para mim, quem sabe tudo pode morrer e ir embora aqui, né? Porque sabe tudo, não precisa fazer mais nada aqui, né? Tá, então, quer dizer, nós aprendemos sempre, né? Nós, como eu digo sempre, nós somos eternos aprendizes. Quem quer evoluir, né? Evoluir em todas as áreas, não só evoluir financeiramente ou alguma coisa assim. Tudo é consequência do conhecimento, creio eu, né? Sim, não que a prática ela não tenha o seu valor, mas eu creio que a teoria, né, o conhecimento científico, ele lapida a prática, né? Ele dá aquele toque, aquela fineza, né, para o conhecimento prático. E daí você pega o estudo de outras teorias, né, que nem eu gosto de... a minha meta é ler no mínimo 24 livros no ano, no mínimo 1 por mês. Puxa, tá acima da minha. No mínimo 2, né? A minha meta é mínima. Por quê? Porque eu gosto de ter acesso a informações que vão me permitir lapidar o meu conhecimento, lapidar a minha prática, né? Que isso que eu acho que é importante, que é a alta performance, né? Para quem está no mercado, a alta performance exige o detalhe do detalhe do detalhe para você alcançar, né? Tem que estar esperto com tudo, né? Então não tem como você pegar e relaxar. É, né? O que o Bira sempre fala para os alunos lá, você vai estudar mesmo depois que você sair daqui. Normalmente é isso, Depois que você sair daqui, você vai ver quanto é importante continuar estudando, né? Porque
Não tem como ser diferente. E aí o relato é recorrente, né, Bira? O pessoal falando assim, não, puta, agora que eu tô estudando, professor, lembra daquele livro que você me falou lá, tá? Qual que é mesmo, tá? Né? Então, o professor, eu acho assim, ele acaba se tornando depois uma referência pós-universidade. E uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal, olha, você vai sair daqui hoje, né? Ou normalmente no final no trabalho de final de curso, né? Ele fala, puta, você vai sair daqui hoje tudo, continue estudando, desenvolva. E sempre que precisar, nós estamos aqui, né? Estamos na área, né? Daí, dali 3 anos, o cara liga pra gente e é engraçado ele falar assim, você ainda tá na UEPG? Fala, pô, sou, né? A gente é concursado de carreira lá, né? Então é engraçado. Daí um dia eu falei, puxa, não tô mais. Nossa, professor, como é que largou o negócio? O que tá fazendo, tá, né? Não, brincadeira, não, tô assim, né? Mas o que acontece? Ele vem buscar essa referência. E é interessante, né? Eu tenho alguns alunos que operam o mercado e operam bem. Eles vieram atrás de mim depois de 3, 4 anos que já estavam formados, né? E eles não foram aqueles alunos... Eu me lembro que teve uma moça que operou comigo. Inclusive, eu operei meio a meio com ela de recursos, né? E eu me lembro que ela me trouxe... Ela foi atrás de mim e pediu para que eu ensinasse ela. E na época não tinha, Danilo, não tinha simulador. A gente não tinha simulador de bolsa de valores. O simulador tinha delay de 15 minutos, não era ali para aprender. Você tinha que realmente ir para a plataforma. Então, o que acontece? Já de imediato, ela ia arriscar dinheiro dela mesmo para aprender. Então, preencher boleta, ver as entradas, saídas. Então, aquele erro que a gente comete no simulador hoje, ela ia cometer aonde? Ela ia cometer justamente perdendo dinheiro. Na operação em si, já. Nas operações. E aconteceu, né? O preço que ela pagou foi esse, né? Então, eu falei pra ela, eu relutei até. Falei, puxa, mas é complicado, tá? Dela, não, mas eu quero, tá? E eu me lembro que dela me trouxe uma apostilinha que eu dei um curso de sábado lá. Um curso de extensão no sábado sobre mercado financeiro. Ela trouxe a apostilinha e daí falou, professor, dessa apostilinha, o que dá pra mim estudar aqui? Ela trouxe. Ela era de contábeis e ela tinha feito o curso pelas horas extracurriculares e não pelo conteúdo. Ela precisava daqueles cursos que se dá no final do ano a pedido E esse foi o meu caso também. Pra fechar as horas. Corda no pescoço. Pra fechar as horas, né? Você tem que fazer extracurriculares. Então, o que aconteceu? Ela trouxe, eu comecei a folhar assim. E daí, numa hora, ela estava escrita na apostila, acho que ela escreveu e mostrou pra alguém. Ela falou assim, ai, não aguento mais essa aula. Eu acho que eu vou... me matar. Eu vou embora. Eu vou embora e vou pedir pro professor. E eu me lembro que ela pediu pra sair lá da sala. Ela disse, tem um outro compromisso e tal, não sei o quê. Ela inventou lá. E daí ela me mostrando a apostila depois de 3 anos que tinha feito lá, de repente tava escrita. Ela não sabia onde. Daí eu falei, não, eu acho que eu me sinto lisonjeado, né? Depois de você ter abandonado o meu curso lá, né? Saiu no meio da aula. tarde, né? Tudo bem que era sábado o dia inteiro, era bem cansativo falar de mercado financeiro, de gráfico e tudo mais no sábado o dia inteiro, mas ela voltou lá e realmente ela se consolidou numa excelente operadora, né? Então a gente operou um bom tempo junto. Depois que foi surgindo mais... O Bira conheceu ela frequentava lá a universidade, eu tinha um terminal de operações lá, né? Nos primeiros estudos que eu fiz, e era bacana porque dali que surgiu a ideia do Vida de Mercado. Então, as pessoas se aproximando, vindo atrás da informação. A primeira produção acadêmica que o Bira ele era coordenador da sala que eu apresentei o primeiro trabalho acadêmico que eu fiz na área de mercado financeiro. Eu não conhecia o Bira ainda, ele era um professor de Curitiba que estava apresentando aqui trabalhos. E aí eu me lembro que eu entrei... ganhei um prêmio. Eu entrei na sala, ele ganhou o prêmio também. No mesmo ano que eu ganhei o prêmio de melhor de finanças, você ganhou em... Na área de... Futebol. Não, gestão. Na área de gestão. Então foi legal aquela vez, né? Depois que a gente foi se encontrar quando ele concursou e veio para o EPG, eu já tenho... Mas o pior você não sabe. Você poderia estar na minha banca de concurso, né? Que você era suplente na banca. Eu era suplente na banca, podia ser banca de concurso do professor. Eu tenho 30 anos já do EPG, né? Um pouquinho? Um pouquinho só, né? Mas é bacana essa experiência, essas coisas que a gente vai... E professor, você tem uma ideia de quantos operadores você já
Putz, esse dia eu tava contando, Danilo, Já formou? sabe que foi uma curiosidade aí, que eu conto, assim, pelo menos uns 9 que estão em grandes corretoras, né? Mais aqueles que têm, né, um empreendimento próprio, né? Ou seja, se filiaram a uma corretora, mas aqueles que estão em grandes corretoras, uns 9, assim, que hoje estão no BTG Pactual, na Modal Mais, no Banco Modal, no fundo, estão na Capital Mark, acho que na Tullet tem um, ali em Curitiba tem outros ali também, em alguns fundos ali também. Então, mas operadores mesmo que eu tenho, assim, hoje ativos, assim, na mesa, sendo trader, uns 3. Uns 3, assim, que operam para instituição grande, dinheiro grande mesmo, ganham comissões, assim, excelentes como broker, né? Então, E no geral, assim, o pessoal que fez curso de mercado com você, então? Do geral é o seguinte, eu acho que o curso de mercado, eu acho que ele, se eu for pensar assim, Danilo, ele trouxe pro cara outros conhecimentos que ajudaram ele na vida profissional, porque o mercado financeiro, a maneira como você vê o mercado financeiro, ele traz conhecimentos que você leva para todas as áreas. Então eu vejo assim que na cidade aqui eu tenho muito mais alunos que fizeram o curso e hoje eles têm uma visão diferente do seu empreendimento, né, do que propriamente dito no mercado. O mais bem sucedido era o Geiciano, que veio aqui, né, que realmente está fazendo por mês 6 dígitos aí, né. Então é respeitável isso. Sem dúvida. O cara é respeitável, vive realmente de mercado, faz resultados excelentes, né, ele tenha uma performance no mercado, mas eu vejo assim que ele contribuiu muito, né? Que nem o Jefferson da Nelore lá, que foi o nosso primeiro convidado. Ele falou assim que a questão dele estar lá fazendo o curso, frequentando um ambiente como o Vida de Mercado lá, né? A sala lá, tudo trouxe para ele outras oportunidades e uma visão diferenciada sobre negócio. Sem então dúvida. eu acho que a contribuição vem aí também, Danilo. Não é só bem na área de operar e tudo mais. De repente abre outras perspectivas também, Sim, sabe? sim. Dá uma visão geral de algumas outras coisas. É como o Danilo fala, o network é muito importante. E esse network, ele nasce a partir daí, né? Exatamente. E essa visão de o mercado, né, o conhecimento do mercado, ele é na verdade um conhecimento sobre tudo, né? Porque o mercado representa o comportamento das pessoas, Sim, né, sim. professor? Então eu acredito que realmente o cara que quando ele tem acesso a esse tipo de informação, exemplo lá do casal lá que você comentou que agora está trazendo produtos financeiros para dentro da organização, que isso inclusive é um projeto que eu quero tocar à frente de trazer esse conhecimento técnico de operadores para dentro da pequena empresa, da grande empresa, da empresa familiar. Potencializar, né? A empresa teve uma sobra de caixa, alguma coisa, ela Exatamente. sabe onde potencializar isso, né? Esse é justamente um dos trabalhos que pode ser feito integrado entre Vida e Mercado e o Lajeis. Exatamente. É essa a ideia. Porque nós tratamos lá diretamente com isso. E agora eu vou ser o coordenador do Bom Negócio Paraná também, que a gente vai treinar os pequenos empresários e tal, essas coisas. Esse é né? um projeto legal, né? Que traz muito assim, eu acho que ele capta, né? Investimentos para a área de empreendimentos no Paraná. Você poderia falar um pouquinho mais aí, Bira? Como é que é essa O questão, Bom Negócio hein? Paraná ele está retomando agora, né? Ele ficou parado durante esse ano, durante a pandemia toda Sim. aí. Então está sendo retomado, mas em princípio as aulas serão de forma remota. Aham. Nós não vamos retomar o contato físico, as salas de aula e tal, e nas diversas cidades que nós temos aqui sobre a nossa égide, né? Então, o que vai acontecer? Ele tem um novo formato, as equipes aí são as 7 universidades. Dentro das universidades vai ser criado um setor de inovação, algumas coisas assim. Nós já temos a AGIP, que talvez seja e vai ser fomentado isso pelo Estado, pela Secretaria de Tecnologia, né? Vai ser fomentado. É um projeto de Estado, né? É um projeto de Estado, né? E o projeto do Bom Negócio Paraná, ele visa aí os empresários de toda a ordem, pequenos aí, microempresários, MEI, então pessoas físicas que querem empreender. Isso, né? nosso departamento já vem gerenciando esse projeto há algum tempo. Né? Desde 2012. 2012, através da professora Marilisa. Hoje a professora Marilisa está em outra empreitada, né?
na universidade, né? Como lá na parte do sindicato da universidade e tudo mais. Parte do sindicato e ela coordena também o curso de gestão pública, né? Gestão pública. E daí o professor Bira foi convidado para gestar. Eu acho que é a pessoa certa aí também para vir e empreitar nesse momento o Bom Negócio, por conhecer não só assim, a realidade do pessoal aí, né, com relação a empreendimento, mas muito de gestão. Então isso é legal, uma maneira de integrar e trazer o quê? A gestão profissional para pequenos empreendedores. Porque se você pensar, né, Danilo, que o pós-guerra, quem levantou as economias das principais potências hoje do mundo foram os pequenos negócios, né? Negócios de garagem e tudo mais, né? Que foram, né? Eu me lembro que existiam governos, eu fiz o meu trabalho sobre um modelo que foi usado na França, chamado tableau de bord, que era uma folha com as principais as informações da empresa para se tomar decisão. Então você coletava uma única folha aquilo e o cara que estava lá fazendo cela, o cara que estava lá fazendo o trabalho artesanal na garagem dele para tentar fazer a economia pós-guerra girar, ele usava esse tableau de bord para tomar as decisões dele, que eram informações na área de custo da empresa dele. É tipo um dashboard de hoje. Exatamente. Isso, um dashboard de hoje, exatamente. E ali eu desenvolvi o trabalho que foi a minha dissertação de mestrado, que era trazer o modelo para pequenas empresas, né, dentro do seu ciclo de vida. Então, é bem bacana. Bom Negócio Paraná, ele vem ao encontro desse tipo de iniciativa. Sim, é um fomento pelo governo. E no estado, pós-pandemia, né? ele vai ser, eu acho que ele é mais, vamos dizer, dentro das iniciativas, ele é uma iniciativa que vai casar bem, né, Bira? É, exatamente. Uma das grandes preocupações é justamente esse pós-pandemia, como é que vão acontecer as coisas. Muita gente perdeu o emprego e está tentando empreender de alguma forma, e a gente vai tentar ajustar isso aí. E uma das sugestões que eu dei já para essa comissão de coordenadores, porque cada universidade tem um coordenador do Bom Negócio Paraná. Universidade do Paraná e as estaduais. Que responde aí pela gestão do Bom Negócio. Então, numa das nossas reuniões, uma das sugestões que eu dei vamos buscar enfatizar o quê? O resultado do cara, como que nós vamos colocar na prática, né? Nós temos material, temos apostilas e tal, essas coisas, mas o cara quer resultado, ele quer saber como é que ele vai conseguir fomentar um investimento na empresa dele ou para desenvolver o negócio dele. Então isso aí que nós temos que ensinar para ele, tem que ensinar como é que ele vai conseguir esse resultado, né? Sabe como é que eu vejo a pandemia, assim, a cabeça das pessoas na hora que elas tiveram, às vezes perdeu o emprego, alguma coisa, eu vejo assim como uma pipoca no micro-ondas, cara. Começa a estourar. Sabe quando tá no ápice ali de estourar aquela pipoca no micro-ondas? Então a cabeça das pessoas e as ideias durante a pandemia, que o cara tava em casa e tudo mais, era isso, cara. Efervesceu, né? Efervesceu. E aí o que acontece? Ele precisa desse direcionamento para de repente começar um negócio novo e realmente se reinventar. Quantas pessoas se reinventaram nesse processo aí, né? Muitas pessoas buscaram alternativas. Né? Por exemplo, a minha filha tem 16 anos, né? Sim. Tem 16 anos, ficou durante a pandemia aí, sem ir para a escola, fazendo o ensino remoto, mas pegou e vai empreender agora. Né? Tá revendendo camisetas, mandou fazer a logomarca dela, o logotipo dela, Sim. Vai colocar nas embalagens, tudo isso, ela já está se articulando para isso. Mas o que ela fez? Ela fez um monte de cursos de design, cursos aí através da internet, ela aproveitou o tempo. Uhum. Ela pegou e estudou muito e você falou que lê 24 livros por ano, ela lê um pouquinho mais, talvez uns 50, não sei, porque toda hora tá me pedindo livro, né? Uhum. Isso é importante, isso é interessante. É claro que não é só livro técnico e tal, inclusive um livro sobre o mercado de capitais que o professor Lívio me indicou, mandou para mim. Do Neto lá, do Azaf Neto lá? Não. Eu pedi para você um livro até um dia, que você tem a tua biblioteca virtual, e aí eu pedi uma recomendação de livro para você, acho que você me passou do Benjamin Graham. Ah, sim. Né, que é um geral... O clássico. E também aquele do Alexander Elder. Uhum. Também é um clássico ali.
que introduz normalmente o cara que quer um pouquinho mais do mercado fora as aulas lá, normalmente é essa literatura que eu indico inicial. Sim, é uma literatura que ela não é pesada, né? Que tem muito conteúdo técnico, assim, que é pesada a leitura. A gente vai colocar na descrição aí do YouTube esses 2 livros aí para vocês. Para quem tá assistindo, quiser ler, vai ter lá. Ela perguntou como é que eu faço para iniciar no mercado financeiro, né? Ó, que pergunta, né? Eu falei, faz um curso com o professor Lívio. Isso. Pô, a melhor resposta, né? Eu não tenho, Boa. eu não tenho melhor referência do que essa, né, nesse sentido. E ele sabe disso, não é confete, não é nada, ele sabe que é referência mesmo. Mas eu falei justamente para ela e ela se interessa por isso. Então vamos amadurecer a ideia. Pode ser que prospere nesse sentido ou não, mas ela já vai direcionando a vida dela nesse caminho aí. Então, e a minha teoria de investimento em cima desse cenário de pós-pandemia, né? Essa mudança no comportamento das pessoas no sentido de consumo, no sentido de utilização de aparelhos, né, eletrônicos, etc., me fez comprar ações... Utilização de recursos também, né? Muitas pessoas diminuíram muito os recursos, né? Então ela passou a otimizar os recursos que ela tinha para potencializar, né? Exatamente. Isso, o pessoal começou a pensar na racionalização, porque tem coisa aqui que eu posso usar... Você veja, Bira, analisando assim friamente a nossa racionalização de tempo, né? De tempo. Desculpa ter cortado, Danilo. A racionalização de tempo que a gente teve, né? Eu, por exemplo, me deslocava durante a manhã para a universidade, tinha que estacionar o carro, não achava lugar, você tinha que achar um lugar, depois você ia até um prédio, aí a gente sentava lá, conversava um pouco, depois subia para a sala de aula. Então, era um tempo, era o deslocamento, era... várias coisas que hoje você acabou de uma outra forma otimizando. E algumas práticas ali eu acho que elas vão permanecer, porque elas otimizam recursos, né? Devem permanecer, exatamente. Por exemplo, o home office é uma coisa que em alguns aspectos ele é muito benéfico, né, para a empresa. Tem empresa estendendo o home office, né? Diminui o custo com aluguel, com tudo isso, né? Então, ela disponibiliza os equipamentos e as condições... O cara tinha um andar inteiro numa zona nobre de Curitiba. Exatamente. Daí o cara simplesmente está tendo resultados melhores, porque o cara fica mais comprometido de repente, né? Sem dúvida. O meu irmão fala que a minha cunhada, ela trabalha muito. Ela é assim, daquelas... como é que é? Workaholic. Isso, workaholic. Eu tinha esquecido até desse termo, é um termo mais antigo, né? Mas ela é. É do meu tempo. Então, é viciada em trabalho. Então ela falou, tá trabalhando mais do que quando estava na empresa. Trazendo mais resultado. Todo mundo tem falado isso. Então, poxa, legal. A percepção de todo mundo é isso, que a produtividade melhorou. E até a qualidade da própria produtividade. Porque você, às vezes, você ficava preocupado, né, no teu serviço com alguma coisa que estava acontecendo em casa. Em casa, de repente, você estando lá, você acaba resolvendo na hora ou acaba ficando mais tranquilo também, né? Dependendo da natureza do teu trabalho. Vamos ver o que o Danilo está trazendo para nós aí, Danilo. Inclusive, essa teoria de investimento aí, do comportamento das pessoas, me fez... A Positivo é a única empresa de tecnologia hoje do setor de informática na Bolsa, né? Inclusive eu fiz uma compra aqui para realmente analisar a efetividade dessa teoria, né? E a gente vê que uma movimentação aqui no momento está me dando 14% de lucro nessa posição, né? Então eu acredito que ainda há espaço para uma movimentação de alta, né, nesse setor, justamente por entender esse cenário de pós-pandemia. A gente está no movimento de recuo aqui numa média mais longa de 200 períodos, mas a média de 200 períodos aqui. Então acredito que aqui a gente tem um suporte de preços para continuar uma movimentação de alta, entendendo essa demanda reprimida por produtos tecnológicos nessa área. A Positivo ainda é uma empresa muito nova, né, no setor, ela não desenvolve tantos produtos quanto outras empresas maiores, né? Mas eu acredito que ainda há um potencial de crescimento muito grande desse setor aqui dentro do Brasil, né? Justamente por entender esse cenário aí. Exatamente. E a gente vê isso aqui na movimentação dos preços. Bela compra aí, Danilo. Bela compra. Sem dúvida. Agora me diga uma coisa, Danilo. O que foi, o que
te fez ter essa expertise de estudar o mercado? Aí, a tua inspiração no sentido de que o que você realmente espera disso, que você viu nisso que te fez brilhar os olhos? Ó, a pergunta do professor. O mercado, assim, o que me fez brilhar os olhos é justamente eu poder ampliar a minha área de pesquisa, a minha área de conhecimento e pôr em prática as minhas ideias, entende? As minhas teorias. Sempre quis ter o meu, sabe? Poder falar assim... Ser independente. A minha independência, assim. Por mais que eu entenda que eu não sou independente, né? O mercado, para um tique se mover lá, eu preciso da movimentação dos preços de todos os players que estão posicionados naquele momento, né? Então, eu entendo isso. Tem que andar com o fluxo, né? Exatamente. Os preços só se movem com o fluxo, né? Então, esse conhecimento de eu poder implantar as minhas teorias e enxergar isso no mercado, como que isso realmente reflete nos preços, essa análise de mercado que me encanta, entende? Que nem a gente conversando aqui, eu já estava formulando teorias de investimento em empreendimentos imobiliários, em setor de tecnologia, porque realmente essa é a demanda, né? Entender o que está na ponta do pesquisador, do influenciador, e isso que eu acho legal do programa de vida de mercado é justamente trazer essas pessoas que têm a vivência do dia a dia e eu contextualizar essa realidade com o mercado, com a movimentação dos preços, né? Eu acho que isso é uma vantagem competitiva. Eu acho que talvez trabalhar com informações, né, as pessoas têm que estar preparadas para isso, porque não adianta você ter a informação e não saber utilizar, não é verdade? Não, é bem isso mesmo. Partindo aí, Danilo, pro finalzinho do nosso bate-papo, tá muito bom o bate-papo aqui com o professor Bira, né? Mas antes da gente fazer a parte final, eu queria dizer que hoje você veio parecido comigo de coleta ou eu com você? Eu acho que você veio comigo hoje. Ah, tá, legal. E o professor Bira também, não sei se foi combinado. Não, o professor Bira sempre andou elegante, ele sempre foi um cara de terno. Ele sempre foi um cara que andou de terno, ele sempre valorizou a questão de ser professor. Eu acho que quando o cara bota um terno, ele valoriza o que ele está fazendo, né? Ser professor e da área nossa, de administração. A área né? de business, né? Professor então, é exemplo. Olha aí, ó. Sabe? E realmente a vestimenta, ela transmite isso, né? A nossa amiga Karina da GM Léo lá da Gentleman, né? Que é a nossa patrocinadora dos nossos trajes aqui. Ela tem essa filosofia, né? E você certamente também carrega essa filosofia de que a vestimenta ela vai te empoderar. Qual que é a tua visão em relação a isso, da vestimenta? Sempre foi muito elegante, Bira. Muito elegante. Tem que compensar de algum jeito, não nasceu com a beleza natural, tem que... Eu não ia te chamar de bonito de jeito nenhum. Tá certo. Mas eu digo o seguinte, eu sempre me portei assim desde que eu comecei a trabalhar, 18, 19 anos, com isso aí, 20 anos, mais ou menos isso. Eu trabalhava na área de contabilidade, e tinha uma das empresas que era exigido que você trabalhasse de gravata, de terno e gravata. Uhum. É claro que aquele tempo tinha umas gravatas mais ou menos de crochê, coisa assim, olha, se eu mostrar umas fotos pra vocês vão rir o dia inteiro. Cabeludo. Não, aquele cabelo do Valderrama. Não, até tinha cabelo, né, essas coisas assim, mas imaginem, né, camisa xadrez com gravata e tal, mas depois a gente foi se ajustando aos padrões mais elegantes, e quando eu comecei a lecionar, eu já trabalhava nas empresas e tudo isso Ia direto, né, na empresa, às vezes. É que eu trabalhava na área de controladoria e tudo isso, tinha muitas reuniões com auditorias, então o pessoal, teu irmão foi auditor, você sabe disso, que o pessoal tem que estar... então você acaba se acostumando com isso, você desenvolve um padrão, mas acontece o seguinte, eu sempre valorizei muito, quando eu tinha talvez 12, 13, 14 anos, perguntaram o que você quer fazer na universidade. Ou na faculdade. Que faculdade você quer fazer? Falei administração. E foi isso que eu fiz. Eu fui atrás e eu quero trabalhar com isso, que é a minha área, né? Eu gosto disso. Não falei engenheiro, médico, nada que nem os outros. Mas, enfim, e daí valorizar isso aí. Então, quer dizer, você tem que pegar e transmitir aquela segurança. E a vestimenta, ela transmite também segurança. Porque às vezes o cara você pode ver, tem muita gente aí que fala muito, mas na prática não funciona muito. Mas o cara, por um tempo, ele consegue, através da postura dele, através
Sim. daquilo que ele está vestindo ali, através transmitir essa segurança, e as pessoas acabam a partir dali também pegando e utilizando isso aí como parâmetro, como exemplo. Mas no meu caso é porque realmente eu valorizo a profissão e gostaria que todo mundo fosse realmente não precisa estar de terno e gravata, mas você tendo uma postura de... Tá valorizando a tua profissão. Profissional. Porque você está valorizando tanto o teu aluno, os teus pares, está valorizando o teu curso, está valorizando a tua universidade. Então, enfim, você consegue ser um exemplo, ser um modelo, né? Ser um modelo... Embaixador daquilo que você... Para que você prega uma coisa e faz outra, não funciona, né? Não serve. Eu acho que a vestimenta ela tem um pouco desse símbolo de honra, né? Sim. Ela traz um pouco desse simbolismo, né, de honra. E falando em honra, é uma honra tê-lo recebido aqui no nosso programa, professor. Né? A mensagem final do Bira aí para... Né, a honra é minha, né? Sempre aí. Estar entre pessoas que valorizam o conhecimento é importantíssimo, sabe? Então, agradeço o convite de vocês. Legal. E aparecer aqui, e sempre estarei disponível quando puder contribuir, e espero que prosperemos todos juntos aí, que saiamos dessa fase aí meio conturbada, né, e mais fortalecidos, e que as coisas funcionem muito bem para todos nós e que tenhamos a prosperidade que nós esperamos aí em todas as áreas, né? Obrigado a vocês aí pela recepção, né? Então, e obrigado pela caneca que vocês me deram. Tá. Caneca especial. Obrigado. Aí do Vida de Mercado. Vida de Mercado aí. Logo vamos ter ela, né? Exatamente. Pro pessoal aí, exatamente. Né? É uma caneca muito estilosa para quem quer a vida de mercado, tomar o cafezinho. É excelente, né, professor? Eu tentei, né? É, isso aí. Bira, brigadão. Obrigado, hein? Danilo, ótimo estar em sua companhia. Mais um programa aí, né? Espero você semana que vem. Semana que vem a gente vai ter agronegócio de volta na pauta. Lá da Fundação ABC de Castro, o professor Cláudio Cap vai estar aqui com nós. Também um doutor, mas um cara muito da prática. E semana que vem ele está aqui conosco aí. Show de bola. E eu agradeço aí você, aos nossos convidados aqui, você que estava nos assistindo. Fica ligado, liga aí as notificações também. Toda semana, todo dia a gente tá postando conteúdos ali na nossa página do Instagram, tá? Vai lá, vida.d.mercado, liga o sininho, ativa o sininho, segue a produtora Masal lá. Tamo junto, fica ligado. E o Bira faz o pessoal assistir lá, Bira. Já falei pra todo mundo assistir. Legal. Vai ser matéria. Já dei o recado na aula de ontem e falei que cai na prova. Você vai cair na prova, vocês vão ter que assistir. Então fica ligado e um abraço.